Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo com vocês? Bom, nós estamos aqui para mais uma matéria, como você pode ver. Nós vamos continuar falando da Era Vargas. Eu fiz um vídeo sobre o governo constitucional, terminando lá com o plano Cohen, né? O plano Cohen foi o plano que fez com que o Getúlio Vargas desse um golpe de Estado e tomasse o poder, iniciando assim o período do Estado Novo, que vai de 1937 a 1945, ok? Então a gente vai ver como é que funcionou o Estado Novo, o que aconteceu, e vamos ver também algumas características dele. Logo que Getúlio Vargas instituiu o Estado Novo, com essa ameaça do plano Cohen, ameaça comunista no Brasil, né? E por conta desse perigo vermelho, lembrando que nesse contexto de 1937, nós estamos vivendo um contexto do período entre guerras de muita polarização política. A polarização fascista, né, o lado fascista e nazista, contra o lado comunista. Então a gente tem duas polarizações, uma polarização de esquerda e uma polarização aí de uma possível direita. Há questionamentos em relação a isso e a gente vai discutir isso quando a gente estiver estudando o Estado Novo, o período entre guerras. Beleza? Então vamos lá, vamos ao Estado Novo aí na Era Vargas. Bom, em 1937, Getúlio Vargas suspende a Constituição, né, que havia sido promulgada em 1934, ele suspende por conta do golpe que ele deu e faz a Constituição de 1937. Essa Constituição ficou conhecida como Carta Polaca. Ela tem muitas características fascistas. Essa ditadura que Getúlio Vargas instaura no Brasil é uma ditadura de cunho fascista, ok? E é uma ditadura que nós chamamos de ditadura cívica, porque Getúlio Vargas era civil, não era militar. E ele fecha o Congresso e traz uma Constituição aí que dá, no seu primeiro ponto, como você pode ver, plenos poderes a ele, porque ele fortalece o poder executivo. O presidente, ele é o maior do poder executivo. Se você tem um poder executivo fortalecido, e se você for lá no ponto 4, descer um pouquinho comigo aí, você vai ver que o poder legislativo ficou submisso ao executivo, ou seja, só podia fazer leis se Getúlio Vargas permitisse, ou seja, Getúlio Vargas quem fazia as leis, o executivo é quem fazia leis também. Então o poder executivo, ele é fortalecido nessa Constituição de 1937, a Constituição fascista do Brasil, a Carta Polaca. Houve intensa diminuição, aí ponto 2, né? Intensa diminuição da autonomia estatal e municipal, estadual e municipal, perdão. E o interessante Getúlio Vargas começa com essa ameaça vermelha, né? Com o plano Cohen, trouxe uma ameaça para o Brasil de que o comunismo ia tomar. Ele começa a centralizar o seu poder na sua vontade. Os estados e os municípios passam a ser controlados diretamente por ele. Inclusive, o ponto 3 nos mostra que os governadores eles só seriam empossados se Getúlio Vargas quisesse. Havia votação, o governador ganhava, só que se Getúlio Vargas não quisesse que ele assumisse, ele não assumia. Então essa é a autoridade total e plena do presidente, foi colocada aí por Getúlio Vargas. E nós temos aí a instituição de todos, a extinção de todos os partidos políticos. Todas as instituições. Todas. Isso gera um problema em Getúlio Vargas. Um problema muito grande para ele. Por quê? Porque você vai lembrar, e se você não lembrar, dá uma olhadinha no vídeo lá anterior, no governo constitucional, o plano Cohen, ele foi desenvolvido pela Aliança Integralista Brasileira, a AIB, que era um partido de cunho fascista que apoiava Getúlio Vargas. E com apoio para apoiar Getúlio Vargas no golpe, eles fizeram um plano Cohen para dar esse golpe. Então eles pensaram o seguinte: olha, Getúlio Vargas está com a gente está com ele vai dar um golpe e a gente vai ter nossa parte aí no governo, ele vai ouvir nossas ideias, ele vai governar junto com a gente. Só que aí Getúlio Vargas vem e exclui todo mundo. Todas. As instituições, os partidos políticos foram extintos.
Isso vai deixar a AIB muito revoltada, e lá em 1938 nós temos a Intentona Integralista. Em 1938. O que foi a Intentona Integralista? Olha, você está falando Intentona, estou lembrando de um negócio que aconteceu. Sim, aconteceu a Intentona Comunista. Aconteceu sim, nós já falamos sobre ela. Essa é a Intentona Integralista. A Aliança Integralista Brasileira, a AIB, que apoiou Getúlio Vargas no Plano Cohen, fica revoltada e tenta dar um golpe de Estado em Getúlio Vargas. Eles planejam um golpe de Estado. E esse golpe de Estado ele é duramente reprimido pela guarda pessoal de Getúlio Vargas. E a AIB aí perde essa investida no golpe de Estado. E é totalmente excluída do governo. E ela fica brava, obviamente. Eu ajudei o cara a assumir e agora estou me excluindo. E tenta tomar o poder, mas não obteve sucesso. Ok? Bom, nós temos aí algumas outras características desse governo da era Vargas. Quais características são essas? Vamos lá. O uso da repressão e da força para garantir apoio ao governo. É uma ditadura. E como ditadura, ele tem que mostrar poder. O executivo está forte, ele está pleno e forte, ele pode fazer, ele tem o direito, pela Constituição que ele mesmo criou, uma Constituição fascista, de ter autoridade sobre tudo. E ele exerce essa autoridade com repressão e força para manter o governo forte. Tudo com a desculpa de que o governo estaria sendo vítima e correndo o perigo de ser tomado pelos comunistas, tá? O risco aí de uma revolução vermelha, ok? Por conta dessas repressões, houve prisões, extradições, torturas para combater os opositores. Inclusive, Plínio Salgado, que era o líder da Aliança Integralista Brasileira, e foi ele que orquestrou aquela trama da Intentona, ele foi extraditado, né? Houve uma extradição em relação, ele foi preso e extraditado por conta dessa intentona de tentar tomar o poder. Teve o Departamento de Imprensa e Propaganda, criação do DIP, que funciona até hoje. O Departamento de Imprensa e Propaganda funciona até hoje, foi uma das criações de Getúlio Vargas. Como é que o DIP agia? O DIP agia censurando os programas de rádio na época, censurando as notícias, ele controlava todas as notícias e também desenvolveu o programa A Hora do Brasil, aquele programa legal do rádio, que passa hoje, eu acho que às 19 horas, 18 horas, passa no rádio aí 1 hora de propaganda política. Passa no rádio aí 1 hora de propaganda política no Brasil aí. O programa A Hora do Brasil foi criado pelo DIP na época de Getúlio Vargas. O DIP ele agia dessa maneira, ele censurava os programas, via o que podia, o que não podia ir a público e fazia também o processo de propaganda em relação ao Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele era empossado aí pelo DIP, era bem falado, propaganda governamental, o governo é bom, parará, pororó. Inclusive, Getúlio Vargas foi conhecido como o pai dos pobres, porque ele tinha um diálogo aí todo dia, tinha a Hora do Brasil, onde o próprio presidente falava com o povo. E por que ele ficou conhecido como pai dos pobres? Só para falar pelo povo? Não. Getúlio Vargas, ele trouxe benefícios para todas as classes sociais. Todas elas foram beneficiadas no seu governo. E aí nós vamos falar das 3 classes que foram mais beneficiadas, onde Getúlio Vargas consegue trazer aí um equilíbrio. Primeiro, ele beneficia as Forças Armadas. Por quê? Porque Getúlio Vargas, para ter um país forte, para ter um governo forte, ele precisa de armamento. E com essa ameaça vermelha, preciso fazer com que o exército fique mais forte. Então ele propõe um reaparelhamento bélico, tá? Um reaparelhamento de armamentos, fazendo com que as Forças Armadas tenham mais armamentos, comprando novos armamentos. E dá o controle e dá também às Forças Armadas o controle das forças públicas estaduais. Então o exército passa a controlar
toda a questão de segurança nacional, tá? Tanto nos estados, municípios, o Exército está controlando toda a questão de segurança. Também dá ao Exército uma autonomia na questão das companhias de petróleo e siderúrgica. Por quê? Porque para você fazer arma você precisa de metal, tá? Você precisa da companhia siderúrgica. E aí o Exército acaba tomando frente, né, na administração destas siderúrgicas no Brasil. Nós vamos falar que uma delas deu um probleminha pro Getúlio aí lá na frente, tá? Para a classe média, houve um benefício muito grande. A criação e a formação do DASP, Departamento Administrativo de Serviço Público, tá? O que acontece? O que é o DASP? E é muito importante para a classe média. Antes, os cargos da Previdência, os cargos públicos de administração pública era comissionado. Até hoje nós temos aí nas prefeituras cargos comissionados, ou seja, o político entra e leva o seu pessoal para trabalhar. Que aí os governadores entravam e davam toda a administração de vários setores, setor de previdência, setor de administração pública, setor de qualquer tipo de resolução, dava-se o cargo comissionado. O DASP, o que o DASP fez? DASP foi esse Departamento Administrativo de Serviço Público que criou os concursos públicos. Então agora, a pessoa para trabalhar no serviço público, ela tem que prestar um concurso. E prestando o concurso, ela poderia seguir carreira no serviço público, assim como era no Exército, nas polícias, enfim. Então aí, a partir de agora, o serviço público é carreira, presta concurso. E por que as classes médias foram beneficiadas? Porque elas tinham acesso a mais educação. Então, tendo acesso à educação, é a chance de passar nas provas com melhor colocação. Tendo melhor colocação na prova, passa. É o que acontece até hoje. Mas foi Getúlio Vargas que criou isso, beneficiando a classe média, que agora vai ter carreira no Ministério Público, vai ter carreira aí, serviço público administrativo. Mas também Getúlio Vargas, considerado o pai dos pobres, beneficiou muito a classe operária, criando a legislação trabalhista. Ele já tinha feito algumas leis, lá a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, que entrou em 1934 na Constituição, e agora ele consolida essas leis, cria uma legislação trabalhista e dá aos trabalhadores, à classe operária, todo o seguro do seu trabalho. Com a criação das leis trabalhistas foi muito importante. E, porém, ele cria essas leis, mas também ele cria uma maneira de intervir e controlar os sindicatos. Os sindicatos trabalhistas não funcionavam de maneira solta, não tinham autonomia. O Getúlio Vargas controlava os sindicatos para que não houvesse aí uma revolta contra ele, né? Então ele é muito inteligente. E através das suas propagandas de proteção à classe operária, de benefícios à classe operária, ele é representado como o pai dos pobres. Ele cria, no dia 1º de maio, ele cria as festas, a festa do trabalhador, que é feriado para nós até hoje, e o diálogo direto com as massas populares. Ele vai ter um contato aí com a população da classe operária. Isso vai trazer para ele muitos benefícios mais à frente. Nós vamos falar um pouquinho disso também. Só que nós temos um problema aí. O governo dele estava sendo colocado para as Forças Armadas, classe média, classe operária, estava tendo controle, estava ganhando popularidade, estava tendo uma boa administração. Só que aí Getúlio Vargas precisa crescer na indústria. Você viu lá em 1930 que a ideia de Getúlio Vargas era industrializar o Brasil, trazer mais indústria para o Brasil, porque o Brasil era totalmente atrasado na questão industrial. E aí, Getúlio Vargas, ele tem um problema, ele precisa de recursos, ele precisa de investimentos. E aí, o Brasil entra na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Ele entra a favor dos aliados, né? Estados Unidos, Inglaterra, França e Rússia, contra a Alemanha, a Itália e o Japão. E olha que interessante. Getúlio Vargas, ele entra no Brasil
ele entra com o Brasil na Segunda Guerra Mundial por alguns motivos. O primeiro motivo é que ele queria um empréstimo norte-americano para a construção da siderúrgica de Volta Redonda. A gente falou aqui que você precisa de siderúrgica para criar aparelhamento bélico. Ele precisava de investimento na siderúrgica de Volta Redonda. E aí os Estados Unidos entra com um recurso financeiro que o Vargas precisa. E os Estados Unidos ele tem uma importância aí, no terceiro ponto ali, a importância estratégica da costa do Brasil para os Estados Unidos. Tá? Então, uma mão lava a outra, e como dizia meu avô, as duas lavam o rosto. Os Estados Unidos eram importantes para o comércio externo do Brasil. Inclusive na crise de 1929, nós vamos estudar sobre ela, o Brasil sofreu muito porque os Estados Unidos não comprou café. No Brasil nós falamos sobre isso na Revolução de 1930, sobre a Revolução de 1930. Então os Estados Unidos eram um importante comprador do Brasil. Então o Getúlio Vargas tem que se aproximar. Porém, deixa eu lembrar, no Brasil estava acontecendo uma ditadura fascista. Os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e a Rússia estavam lutando contra o fascismo na Europa. Olha que contradição, entende? Enquanto Getúlio Vargas dava manutenção no governo fascista no Brasil, ele também ajudava a combater o fascismo na Europa. E isso gerou um problema para ele. As pessoas, o brasileiro começou a perceber a incoerência do governo. Peraí, a gente tem umas coisas aqui que nós estamos ajudando os Estados Unidos a combater lá na Europa, mas nós estamos fazendo aqui. E por causa dessa incoerência, por causa de que internamente existia uma manutenção da ditadura e externamente uma luta contra a ditadura, uma luta em favor da democracia, o governo de Getúlio Vargas ficou um pouco abalado por conta disso. E é importante lembrar também que ao oferecer a costa do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro, que era a capital do país, a capital do Brasil da época, ao oferecer a costa do Rio de Janeiro, os soldados brasileiros entraram em contato com soldados norte-americanos. O povo brasileiro entrou em contato com soldados norte-americanos e começou a perceber essa incoerência do governo de Getúlio Vargas. Por conta dessa questão, lá em 1944, quando os aliados ganham a Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas começa a afrouxar a ditadura no Brasil. Por quê? Porque as pessoas perceberam a incoerência. O fascismo caiu na Europa. Como é que eu vou continuar a manutenção do fascismo no Brasil? Ele começa a abrir as portas para uma nova política. E dessa nova política ele reabre os partidos políticos. E aí surgem três partidos principais, que é o que nós vamos destacar aqui agora, que é a União Democrática Nacional, a UDN, né, que tinha como base social a classe média alta e a burguesia. O outro partido era o Partido Social Democrático, o PSD, que eram os setores da burguesia, os fazendeiros, a sua base social, e o Partido Trabalhista Brasileiro, que surge aí o PTB, tá? Que era a base social os trabalhadores e a burocracia sindical. Cada um desses partidos, eles lançam um candidato à presidência. A UDN lança Eduardo Gomes. O PSD lança Eurico Gaspar Dutra, que ganha a eleição, tá? De 1945, assume 1946. Ele ganha essa eleição. Por que ele ganha essa eleição? Porque Getúlio Vargas não podia vir como candidato. Apesar do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, criar um movimento chamado queremismo, que eles queriam Getúlio Vargas como presidente, queriam que Getúlio Vargas continuasse como presidente. E qualquer um que lutasse contra Getúlio Vargas estava lutando contra os direitos dos trabalhadores. Porque o trabalhador ligava Getúlio Vargas àquele cara que conquistou os direitos. Então, olha só, Getúlio Vargas deu os direitos trabalhistas. Getúlio Vargas, mesmo numa ditadura, o trabalhador não entendia isso, estava numa ditadura, mas ele me deu meus direitos. Ah, mas não tinha censura, tinha deportação, tinha repressão, tinha violência, mas me deu meus direitos. Mas criou as leis trabalhistas, mas ajudou os pobres. Então, na cabeça dos trabalhadores,
falar mal de Getúlio Vargas e contra Getúlio Vargas era ir contra os pobres, porque ele é chamado pai dos pobres. Então, qualquer partido que falasse ou atacasse Getúlio Vargas pela ditadura, pelo fascismo que ele instalou no Brasil, qualquer partido que atacasse, os trabalhadores, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, ia contra. Por quê? Porque ele ajudou os trabalhadores. E toda a cabeça dele, a gente quer Getúlio Vargas. E não só querendo Getúlio Vargas, esse movimento queria Constituição com Getúlio Vargas. Eles queriam que a Constituição de Getúlio Vargas continuasse, que o Getúlio Vargas continuasse naquele processo, porque estava bom para eles, por mais que seja um processo de fascismo. Você tá entendendo o que eu estou falando? Você consegue ver esse cenário, perceber esse cenário, polarização política, todas essas questões sendo trabalhadas. O Brasil já passou por isso e tem passado de novo, ok? E esse movimento queremismo assustou um pouco o exército. Por quê? Porque, olha só, nós viemos de uma ditadura. Nós estamos numa ditadura. Agora que nós estamos saindo dela, Getúlio Vargas começou a abriu, vai ter eleição de novo, só que o pessoal está vindo com esse movimento. Começaram a achar que Getúlio Vargas estava arrumando um outro golpe. Getúlio Vargas estava querendo manipular para que acontecesse outro golpe. Por quê? Por causa do movimento do queremismo. Daí, o Exército Brasileiro, em 1945, tira Getúlio Vargas do poder. Olha que interessante, você vê o poder do Exército, gente, o poder do Exército aí, e nós vamos ver mais pra frente que ele, mais uma vez, entra em cena no cenário político, mas lá em 1930, Vargas assume o poder junto com as Forças Armadas. As Forças Armadas colocam Vargas no poder. E aqui em 1945, com medo de mais um golpe, as Forças Armadas lá estavam apoiando ele por causa do comunismo. Agora eles estão com medo de mais um golpe e o fascismo continuar, a ditadura continuar. Eles vão e depõem Getúlio Vargas do poder para que não houvesse outro golpe. Deposto Getúlio Vargas em 1945, as eleições continuaram. Eurico Gaspar Dutra, com o apoio de Vargas, porque Vargas não podia ser candidato, ele apoia o Dutra. E aí Dutra ganha a eleição e termina o chamado período do Estado Novo, terminando também a Era Vargas. Só que Vargas não morreu aí, tá? Nós sabemos, a história conta que Vargas cometeu um suicídio. Existem alguns que dizem que não foi suicídio, mas nós sabemos que depois de Gaspar Dutra, Vargas tenta novamente a eleição e ganha a eleição. E é nesse período que ele suicida, nesse segundo mandato dele, ok? Mas de 1930 a 1945, nós temos a Era Vargas, findando aí esse período em 1945, sendo deposto pelo Exército Brasileiro. Ok? Tudo certo, então? Essa é a matéria de Getúlio Vargas. E agora partimos para a redemocratização. A primeira redemocratização, saindo da ditadura de Vargas, neste processo. E vamos ver a redemocratização e esse período que o Brasil viveu em democracia até 1964, com a intervenção militar. Valeu? Continuamos juntos. Tchau, tchau. Fique com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.